Que o Senhor, Espírito Santo, revele Jesus aos que ainda não o conhecem por experiência. Que o Senhor venha, meu Deus, conceda a tua graça, faça resplandecer a luz do teu rosto sobre nós, sobre este lugar. Dissipa as trevas e que a tua presença controle mais uma vez a atmosfera neste lugar. E tudo o que fizermos aqui, Senhor, seja para a tua glória, honra e louvor, porque viemos aqui buscá-lo, adorá-lo, glorificá-lo. Tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, em o nome de Jesus. És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, o Rei deste povo, Senhor desta nação. Senhor desta nação. Feche os olhos e cante. Tu és, tu és a luz na escuridão, a luz na escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado. Tu és, não há outro, igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Tempos melhores estão por vir, tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. És o Deus deste lugar. Cante, feche os olhos. És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, o Rei deste povo, Senhor desta nação. Senhor desta nação. Tu és, és a luz da escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado. Tu és, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Levante as mãos aos céus e ore assim. Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. Pedimos em nome de Jesus, o Senhor venha perdoar os nossos pecados, limpa o nosso coração, nossa mente, nos dê condições de nos aproximarmos de Ti, de todo o coração, e encontrá-lo. Em nome de Jesus, graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 18, tá? Nós vamos dar uma orientação, orar e buscar a presença de Deus. Gênesis capítulo 18. Quando tudo diz que não, tua voz, cante. Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só. Eu sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor. Venha em meu favor. E cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz
prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, cante com fé. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Cante para Deus. Quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só. Eu sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Graças a Deus. Olhe um pouquinho para mim, para você se direcionar e até orar. Nós vamos orar para quem, não são todos, mas todo mundo em algum momento, todas as pessoas em algum momento se deparam com uma situação considerada impossível. As pessoas incrédulas, as pessoas que estão fora, né, da presença de Deus, elas se deparam com impossibilidade. Mas pelo fato delas não terem uma fé viva, a fé que se chama de fé sobrenatural, essa que a gente adquire pela palavra de Deus, o que acontece quando a pessoa incrédula se depara com uma impossibilidade? Ela desanima, ela se derrota, ela se desespera e normalmente ela acaba tendo que se conformar. Por isso que muitas pessoas se conformam, né, com muitas coisas ruins na vida, porque aquelas situações são impossíveis para os homens, para elas, e elas não têm o Deus que pode todas as coisas a quem recorrer, ou recorrer a esse Deus. Elas não têm. Elas têm deuses, elas têm ídolos. Então as pessoas, muitas delas vão se conformando com tanta coisa na vida que poderia ser vencido, mas vencido pelo poder de Deus. A partir do momento que nós nos voltamos para Deus, passamos a ouvir a palavra de Deus, essa palavra produz a fé sobrenatural. E a fé, ela tem um poder. Jesus deixou isso claro, que existe um poder na fé. Por isso ele disse, quando depois de ter amaldiçoado a figueira e ela ter secado, e ele amaldiçoou porque não havia frutos nela, e ele queria ensinar os discípulos sobre o poder da fé, por isso o título diz o poder da fé. Jesus disse: tendes fé em Deus, porque em verdade eu vos afirmo, que se disserdes ao monte, o monte, ele simboliza uma impossibilidade. Se disserdes ao monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. E completou dizendo: por isso eu vos digo, tudo que pedirdes em oração, crede que recebestes, e vos será feito. Então, enquanto a pessoa não tem a fé
viva nesse Deus vivo, ela não consegue vencer impossibilidades. Ela vai parar diante das impossibilidades e será vencida por elas. Mas a partir do momento que a pessoa tem a fé viva nesse Deus, agora ela tem condições, através dessa fé nesse Deus, de vencer impossibilidades na vida. Mas não basta apenas orar, não basta apenas dizer: ó Deus, eu tenho aqui uma impossibilidade diante de mim e eu quero vencê-la. Jesus disse: se não duvidar no coração, não pode haver dúvida, tem que haver uma convicção de que Deus é Deus para tornar aquilo possível e vai tornar possível. Não basta só orar por orar, simplesmente para dizer orei, não funciona. Jesus disse: você, tudo que pedires em oração, crede que recebestes, e vos será feito. Então nós vamos orar. Nem todas as pessoas, neste momento, estão diante de uma impossibilidade, mas todos nós, em algum momento da vida, vamos nos deparar com determinadas situações que são para nós impossíveis. O que temos que fazer? Agora eu tenho uma fé, passei a ter uma fé viva, sobrenatural, no Deus que pode todas as coisas. Então eu vou usar a fé para vencer as impossibilidades. Jesus disse: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, as impossibilidades, elas são para os homens, mas elas não são para Deus. Os homens, o ser humano, nós nos deparamos com situações que a gente diz é fácil. Ah, essa aqui é difícil. Ah, essa aqui é impossível. Mas para Deus isso não funciona assim. Para Deus todas as coisas são possíveis, mas tem que existir o quê? Uma convicção. Eu vou ler aqui o texto, é conhecido, só para você ter uma ideia. Quando Deus chamou Abraão, Abraão foi chamado por Deus por quê? Por causa da sua fé. Ele vivia rodeado de pessoas, não só da família, mas de povos que criam em deuses e ídolos, mas Abraão era um homem que cria no Deus que criou todas as coisas. Então Deus decidiu chamá-lo para fazer dele uma nação. Desta nação futuramente viria o seu filho, Jesus. Então Abraão não era judeu, não havia ainda povo judeu. Abraão vivia no Iraque, o que se chama hoje de Iraque, lá que ele vivia. Então, quando Deus se manifestou para ele, Deus disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Não disse onde era, vai para um lugar que eu te mostrarei. De ti farei nações, procederão nações. Deus estava prometendo a ele que ele se tornaria pai de grandes nações. Mas ele, casado, com 75 anos, a sua esposa 65, ela era estéril. Então, uma mulher naquela época, uma mulher estéril, hoje uma mulher estéril ou um homem estéril, dependendo da situação, vai lá, recursos da medicina, faz um tratamento, uma coisa que é possível, né? Que uma pessoa que tenha um problema de esterilidade, com um tratamento nos nossos dias, é possível, nem em todos os casos, consiga gerar filhos. Naquela época não. Uma mulher estéril, ela só iria gerar filhos se acontecesse um grande milagre na vida dela. E Sara já tinha 65, era estéril. E Deus falou: eu vou fazer de você pai de grandes nações.
e começou a chamá-lo assim. Chegou uma hora que Deus até, ele se chamava Abrão, e ela Sarai, e Deus mudou o nome deles. Agora você se chamará Abraão, porque por pai de muitas nações eu te constituí. E passou a chamá-la de Sara. Mesmo ele não tendo um único filho, Deus já começou a chamá-lo de pai de grandes nações, diz a Bíblia. Por quê? Porque Deus trabalha dessa forma. Ele chama à existência as coisas que ainda não existem, como se elas já existissem. Então, aonde ele ia, Abraão, e significa pai de muitas nações. Então, para o judeu, o nome tem uma importância muito grande, tem um sentido muito forte. Então, aonde ele ia, ele era chamado de pai de grandes nações, mas ele não tinha nenhum filho. Muito bem. Passaram-se 24 anos, aquela promessa ainda não tinha se cumprido, até que, depois de 24 anos, Deus enviou os anjos para visitar Abraão e para anunciar que, depois de 1 ano, Sara teria um filho. A coisa era tão impossível aos olhos dos homens, que quando Sara, atrás da tenda, ouviu os anjos dizerem, o anjo disse, daqui 1 ano voltaremos, tua mulher vai ter um filho. Quando ela ouviu aquilo, ela começou a rir, mas ela não riu porque ela estava debochando de Deus, ela riu porque a situação deles para gerar um filho era tão impossível que ela riu. É como se você chegasse para alguém que está numa situação extremamente impossível e você falasse para a pessoa, olha, isso aí vai mudar, ou isso aí vai acontecer. A pessoa olha para a sua condição e ela ri. Vamos ler aqui, Gênesis 18. Eu já resumi um pouquinho. Os anjos, 2 anjos aparecem a Abraão. Diz a Bíblia lá no versículo 8, para resumir, eles chegaram, Abraão foi preparar um alimento para os anjos, né? Foi lá e correu, tomou um gado, enfim, no versículo 8, tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara, Gênesis 18, 8, está certo? Tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então Abraão está lá parado, debaixo da árvore, vendo os anjos, né, que foram na semelhança de homens, se alimentarem. Então lhe perguntaram, o anjo perguntou, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, quer dizer, há muito tempo já não havia mais, o ventre dela já não funcionava mais para poder gerar filhos, já passou período de menstruação, uma série de coisas já tinha acontecido, então não tinha, humanamente falando, chance nenhuma dela gerar filhos. Por isso que a Bíblia diz, já havia cessado o costume das mulheres, muita coisa já tinha acontecido que tornaram impossíveis que ela gerasse filho. Versículo 12, riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma,
depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. Não tinha nada mais possível para que eles pudessem gerar um filho. Nada. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Olhe para mim, por favor. Então, não é que ela estava debochando, não é que ela era incrédula, não. A Bíblia em Hebreus 11 diz que, falando dos exemplos de fé, fala que Sara, pela fé, ela recebeu o poder de se tornar mãe. Então, aquilo era algo tão impossível nas condições deles, que quando ela ouviu, daqui a um ano ela vai ter um filho, ela, por dentro, ela riu. Mas o anjo, por que Sara riu? Por que ela riu? Porque a coisa era extremamente impossível. Então foi feita uma pergunta a Abraão: acaso existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Daqui a um ano vai ter um filho. Passou um ano, nasceu Isaque, o filho da promessa. Por que houve essa interrogação? Acaso para Deus existe alguma coisa difícil, demasiadamente difícil? Não existe. O que Deus quer? Deus quer encontrar em nós esta fé, esta convicção. Deus quer que creiamos que para Ele todas as coisas são possíveis, e de fato são. Isso não tem nada a ver com o fanatismo. Isso é uma coisa bíblica e da fé. Você, como cristão, nós, como cristãos, nós temos que carregar dentro de nós esta convicção. Para Deus não existe nada impossível. Para Deus não existe nada demasiadamente difícil. É esta fé que Deus deseja encontrar dentro de nós. Não é assim que acontece com todos os cristãos. Existem cristãos, são seguidores de Jesus. Mas muitas das vezes eles olham para determinadas situações na vida deles. E eles, muitas das vezes, lá no coração, eles não creem. Eles não creem que Deus pode reverter aquilo, tornar aquilo possível. Eles não creem. Então, tem cristãos que dizem, não, mas é assim mesmo. De certa forma, às vezes, eles se conformam com determinadas situações na vida, porque são situações impossíveis, e eles, muitas das vezes, para se justificarem, eles dizem, não, mas é assim mesmo, é assim mesmo. Então, não adianta, evidentemente, a pessoa simplesmente orar. Eu sou cristão, estou diante de uma ou determinadas impossibilidades, vai se fazer uma oração, eu vou orar, como se fosse fazer uma tentativa. Como é que as pessoas incrédulas, na verdade, são incrédulas, não conhecem a verdade, como é que elas fazem muitas das vezes? Você fala, eu vou orar, a pessoa, tudo bem, pode orar. Se não fizer bem, mal também não vai fazer. Essa história, como quem diz, ora aí, se acontecer, amém, se não acontecer também, não tem problema. Isso não funciona. Deus quer que façamos orações tendo a convicção de que Ele é absolutamente poderoso para cumprir aquilo, para realizar aquilo, para tornar aquilo possível. Não é diferente. Então, Jesus, depois de muito tempo,
Muitos anos Jesus vem e diz: olha, tudo que pedires em oração, crede que recebeste. Jesus disse: se você tiver a fé em Deus e disser ao monte, ergue-te daqui, lança-te no mar. Quer dizer, por causa, não de você, mas por causa desta fé, neste Deus que tem poder para tudo, se você disser ao monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então tem que existir fé, convicção de que Deus, Ele pode todas as coisas, de que para Ele não há nada demasiadamente difícil, de que Ele pode todas as coisas. Tem que existir fé, convicção. Então, o fato de Sara ter rido não é que ela estava debochando, mas é que a coisa era extremamente impossível. Mas tinha que haver uma convicção, e tem que existir, de que Deus pode todas as coisas. Aqui no livro de Jeremias 32. Aqui é um outro contexto, uma outra situação. Estava o povo para entrar no cativeiro, e no meio de tudo que aconteceu, uma destruição tremenda, Deus mandou Jeremias comprar um campo. Você já ouviu falar sobre isso? Como se garantindo que haveria o cativeiro, mas Deus ia restaurar tudo ali. Jeremias foi orar, pedir a Deus esclarecimento. Por que Deus mandou ele fazer tudo aquilo? Na oração, Jeremias orou, Jeremias 32, 17, na sua oração, Jeremias falou com Deus assim: ah, Senhor Deus, eis que fizestes, acharam? Jeremias 32, 17, ah, Senhor Deus, eis que fizestes os céus e a terra, com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Amém? Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Quer dizer, Deus criou todas as coisas. Não existe nada que cause espanto, que deixe ou que seja maravilhoso diante de Deus, porque Ele criou todas as coisas. Na resposta da oração que Deus lhe deu, Deus também fala do seu poder, que de fato para Ele não existe nada impossível. Lá no livro de Romanos 4,18. Já falei um pouquinho essa semana sobre isso, só para relembrar. Romanos 4,17, como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, crendo contra a esperança, porque tudo ao redor dele era contrário ao que ele estava esperando. Então, Abraão, esperando contra a esperança, creu, houve uma fé, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Amém? Então, olha um pouquinho para mim. Esposa estéril, ele envelhecido, ela envelhecido, o organismo dela completamente impossibilitado de gerar filhos, tudo ao redor deles era contrário, mas Abraão, para vir, para se tornar pai,
ele teve que crer. Por isso está escrito que ele creu para vir a ser pai de muitas nações. Então, olhe um pouquinho para mim, por favor. A gente tem que entender isso. Ele creu para se tornar pai de muitas nações. Quer dizer, Deus fez por quê? Porque encontrou nele fé, em Abraão. Então, há uma diferença, olha um pouquinho para mim, entre você ter um desejo, entre você querer, entre você estar necessitando e você crer. Então tem gente que quer ser abençoada. Eu queria que Deus me abençoasse porque eu estou precisando. Eu queria que Deus me abençoasse porque eu desejo. Eu queria que Deus me abençoasse porque eu gostaria de receber isso. Você pode estar querendo, você pode estar desejando, você pode estar necessitando. Ele vai fazer se a pessoa crer. Amém? Crer. O que faz com que Deus torne possível? É o fato da pessoa crer. Então Abraão queria ser pai, desejava, sim, mas Deus não fez por isso. Deus fez porque ele creu. E isso precisa ser entendido. Porque às vezes o cristão tem um problema, uma situação, um objetivo, um sonho, um desejo de algo que é da vontade de Deus, que está dentro da vontade de Deus, que é justo, que é agradável a Deus, mas ele fica só no querer, ele fica só no desejar, ele fica só no, eu estou necessitando, Deus, eu sei que me abençoa porque eu estou precisando. Não funciona assim. Jesus não fazia milagres na vida das pessoas porque elas estavam simplesmente necessitando. Jesus cura e curou várias pessoas e disse: vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Eu fiz porque você creu, eu fiz porque encontrei em você fé. Então, às vezes, cristãos, eles confundem a fé com o fato de desejar, com o fato de estar precisando, com o fato de estar querendo. Não funciona. O que Deus quer? Acima de tudo, que a pessoa creia. Então Abraão se tornou pai de grandes nações, passou a gerar um filho com a sua mulher, que era estéril, não simplesmente porque ele queria, porque ele desejava, não. A Bíblia diz que ele creu para vir a ser pai de grandes nações. Então, o que isso quer dizer? O Espírito Santo quer dizer que Deus fez aquilo porque Abraão creu. Deus fez aquilo porque encontrou fé nele. E assim é conosco. Não basta ficar só no eu quero, eu desejo, eu preciso. Não funciona. Você perguntasse para muitas pessoas: você quer ser abençoado? Vamos dizer, claro que eu quero. Você precisa ser abençoado? Eu preciso. Mas Deus não abençoa simplesmente porque quer, porque a pessoa quer, porque a pessoa deseja, porque a pessoa precisa. É pela fé. Está dando para entender, sim ou não? Pela fé. Você pode chegar para alguém: você está precisando? Estou precisando ser abençoado. Você deseja ser abençoado? Deseja ser abençoado. Mas você tem fé para ser abençoado? Não tenho fé. Então vai ficar na condição que está. Por quê? Porque a fé é a convicção, é a certeza. Sem ela ninguém consegue agradar a Deus. Então, para encerrar aqui, o texto diz assim: Abraão, versículo 18, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer em quê? Na fé. Quer dizer, não enfraqueceu na sua certeza, na sua convicção, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto
de que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Tá certo? Então, se você pegar esses 3 versículos aí, tudo aqui está falando de fé. Abraão esperou contra a esperança. Tudo era contrário, mas ele manteve a convicção, a esperança de que Deus ia fazer. Abraão creu para vir a ser pai. Está falando da fé. Aí ele se fortaleceu na fé. Está falando da fé. Aí ele não duvidou por incredulidade. Está falando da fé. Tudo aqui tem a ver com a fé. Tem a ver com a fé. Então, tem um número grande de cristãos que eles ficam assim, confundindo essa coisa. Eu queria tanto que Deus me abençoasse. Eu preciso tanto que Deus me abençoe. Pastor, eu preciso tanto que Deus me abençoe. Isso só não faz com que a bênção de Deus venha, a resposta de Deus venha. O que faz? Acima de tudo, a fé. A fé. É a fé que faz com que Deus opere. Por isso, Jesus, várias vezes, ele disse: vai, tua fé te curou, tua fé te salvou, tua fé, a fé. Tantas pessoas estiveram diante de Jesus, leprosas, paralíticas, cegas, endemoniadas. Ele não saiu curando todo mundo, libertando todo mundo, purificando todo mundo. Ele não fez isso. Ele agiu onde houve fé, onde encontrou fé. Então, eu quero que Deus me responda. Eu tenho impossibilidades diante de mim, sejam problemas, ou sejam sonhos ou objetivos que estão de acordo com a vontade de Deus, mas que aos seus olhos são impossíveis. Então, esquece, coloca de lado essa coisa de que, eu quero. Coloca de lado essa coisa que, eu necessito. Coloca de lado isso, lembre-se que, quando você orar, o que Deus vai procurar em você, acima de tudo, é se você crê que Ele pode fazer aquilo. Está entendendo, sim ou não? Crê que Ele pode fazer aquilo. Ele não vai procurar se você tem um desejo só, ou se você está precisando muito. Não. Ele vai fazer se você crê. Se você não crê, então não perca tempo. Não perca tempo. Não perca tempo. Tem que existir fé. Se não existe fé, não adianta. Tem que existir fé. Às vezes você ora por alguém, que nem conhece muito a palavra de Deus, mas você diz: vou orar pela senhora, vou orar pelo senhor, e a pessoa crê que aquela oração vai abençoá-la, então abençoa. Às vezes você vai orar por alguém que conhece a palavra de Deus, tem um conhecimento, mas a pessoa não crê que aquela oração vai produzir frutos, por mais incrível que pareça isso. Conhece, ouve a palavra, mas não crê que aquela oração vai produzir fruto. Adianta orar? Hein? Não adianta orar. Não adianta orar. Meses atrás eu estive na Santa Casa, não lembro quem fui um senhor que era da igreja. Eu fui fazer oração por uma pessoa, e quando eu estava indo embora, foi a enfermeira atrás e falou: bispo, o senhor podia orar ali? Algumas pessoas queriam oração. Eu voltei lá na UTI, tinha algumas pessoas conscientes, outras não. Elas pediram: faz oração nessa senhora aqui. Orei, estava inconsciente, estava em coma. E duas pessoas conscientes e queriam oração. Eu fui lá e orei. Aí tinha um outro lá, um senhor, e ela falou: seu fulano, quer oração? Ele: não. Eu falei: Deus abençoe, e fui embora. Não tem que insistir. Não crê, não quer, está certo? Não adianta eu ficar forçando barra para ele. Não crê. Se cresce na oração, dizer: não, pastor, eu quero, eu creio.
Eu não reclamei de nada, eu simplesmente, dali ela, muito obrigado, fui embora. Ora, se Jesus, os apóstolos se procederam assim, eles não ficavam forçando barra em cima de quem não crê, o que eu vou fazer? Não funciona. Então, às vezes, uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, você diz, vamos orar. A senhora crê na oração, a pessoa de fato, ela crê que a oração vai abençoá-la. Às vezes você diz para cristãos, vamos orar, eles até ficam de pé para orar, fecha os olhos, mas aqui no coração, na mente, eles não estão no coração crendo que aquela oração vai produzir fruto. Então, é muito importante lembrar que Deus quer encontrar em nós uma fé de que para Ele não existe nada difícil, de que para Ele todas as coisas são possíveis. É muito importante separar o que eu desejo, o que eu preciso, da fé que eu tenho que ter para alcançar aquilo. Deus vai olhar para mim e ver e procurar saber se eu creio. O que Ele vai procurar? Fé. Não é se precisa, se necessita, se deseja, se quer. É fé. Porque é diferente. É diferente você falar, eu preciso tanto disso. Eu queria tanto isso. E você falar, eu creio que Deus vai fazer isso. É diferente. Ele procura fé. Amém? Último versículo que eu quero ler, para a gente poder orar. Hebreus 11. Versículo 11. Que fala sobre Sara. Pela fé, tá certo? Não foi porque Sara queria só, não foi porque Sara desejava, não foi porque Sara queria tanto aquilo, não foi. Foi pela fé, está escrito, pela fé. Também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Amém? Olhe para mim, acharam? Hebreus 11, 11. Olhe um pouquinho para mim. Então, quando a Bíblia fala de Abraão, a Bíblia diz que ele creu para vir, para se tornar pai de grandes nações. Então Deus viu Abraão crer. Abraão crê que eu posso fazer, ele tem a fé de que eu posso fazer. Quando a Bíblia fala sobre Sara, a Bíblia diz, pela fé, ela recebeu o poder de se tornar mãe. Uma coisa que é natural para muitas e para a grande maioria das mulheres, né? Uma coisa que é natural, uma mulher gerar filhos. Para ela não era natural, porque ela era estéril e avançada em idade. Então, quando a Bíblia fala que pela fé ela recebeu o poder de ser mãe, é porque aconteceu um milagre na vida dela. E esse milagre aconteceu por quê? Porque ela teve a fé. Então nós vamos, antes de apresentar a Deus o nosso louvor, nós vamos orar. Nós vamos orar. Não são todas as pessoas que estão diante de uma impossibilidade. Mas se você tem situações na vida consideradas impossíveis, sejam problemas, ou se você tem um objetivo, um sonho de fato, um grande objetivo, que é agradável a Deus, está dentro da vontade de Deus, mas que aos seus olhos aquilo é impossível, o que você tem que fazer? Apresentá-lo a Deus, mas não é apresentar por apresentar, não é apresentar por apresentar, porque não funciona. A mesma coisa se o pastor obrir alguém, eu vou fazer uma oração nessa senhora por orar, eu vou orar por orar. Não funciona. A gente vai fazer uma oração, você tem que fazer a oração crendo.
E a pessoa que está recebendo a oração tem que receber a oração crendo. Então, o que você tem que fazer? Falar com Deus. É isto, essa aqui, é esta situação aqui, que para mim tem sido impossível, este problema aqui, esta situação aqui, ou este objetivo aqui, que para mim é impossível, mas eu creio que o Senhor tem poder para tornar isso possível. Jesus disse, deixa eu só ler aqui rápido, para não esquecer, Marcos 11, por favor. Só para você colocar no seu coração. Marcos 11, versículo 20. Eu li aqui, se eu não me engano, outro dia, ou num dos vídeos aí, eu não lembro. Marcos 11, 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tendes o quê? Em fé em Deus. Está certo? Então, olhe um pouquinho para mim. Nunca confunda a fé com o seu desejo, com a sua vontade, com a sua necessidade. Nunca confunda. Fé não é desejo, fé não é necessidade, fé não é vontade. O que é a fé? É certeza. Certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se vê. Então está cheio de cristãos orando com muita vontade de alcançar uma coisa. Tem muitos cristãos orando porque tem necessidade de alcançar muita coisa, mas não são todos os que estão orando com fé. Então Jesus não falou de vontade, Jesus não falou de necessidade. Jesus disse: tendes fé em Deus, tenha convicção em Deus. Esse é o começo de tudo. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, o monte não é um monte literalmente falando, o monte representa toda e qualquer impossibilidade. Se alguém disser ao monte: ergue-te daqui e lança-te no mar, Jesus quis dizer, a coisa mais impossível pode se tornar possível. E não duvidar no coração, mas crer, não é desejar, não é necessitar, não é desejar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo que, quanto pedirdes em oração, crede, está falando de fé, crede que recebestes, e assim será convosco. Amém? Amém? Então, olhe um pouquinho para a gente já orar. Aqueles cristãos que vivem confundindo a vontade deles com a fé, eles ficam sem respostas. Aqueles cristãos que confundem a necessidade deles com fé, eles ficam sem respostas. O que funciona é a fé. O que vai trazer a resposta de Deus é a fé. O que vai fazer com que Deus torne possível o impossível é a fé. Não é porque estou precisando, não é porque eu estou desejando, não é porque eu quero, não é porque eu queria tanto. Não funciona. Então, se você for verificar, tem muitos cristãos que há muito tempo, às vezes eles estão orando, e às vezes eles estão há muito tempo sem obter respostas. Por quê? Porque eles confundem. Eles oram porque eles precisam muito de uma coisa, aí eles pensam assim: eu estou precisando muito, então Deus vai fazer. Ele está confundindo as coisas. Tem outros que dizem assim: não, eu oro, estão orando por uma coisa que eles têm muita vontade de alcançar, é vontade só, desejo. Não funciona. Deus não responde isso porque quer, porque a pessoa deseja, porque a pessoa necessita. Deus responde porque a pessoa crê. Então, quando se fala de Abraão, está falando, ele creu, se fortaleceu na fé, não duvidou, não teve incredulidade. Quando fala de Sara, Sara
pela fé, recebeu o poder de ser mãe. Quando Jesus fala do monte das impossibilidades, Jesus está falando: tendes fé em Deus, não duvide no coração, mas crê que se fará. Tudo aqui está se referindo à fé. Fé. Então, se você diz assim: eu venho orando um tempão e confundindo, porque eu falo: Deus, eu preciso tanto, Deus, você quer chamar a atenção de Deus porque precisa, quer chamar a atenção de Deus porque deseja, porque gostaria de alcançar. Não funciona. O que ele procura, acima de tudo, é fé, é convicção. Então a gente não vai orar por alguém, eu não vou perguntar: você quer alcançar isso? Ou você necessita muito disso? Não. Jesus, por que Jesus fez algumas perguntas, né, para algumas pessoas? O homem gritou: Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus perguntou para ele: você crê que eu posso te purificar? Você crê que eu posso te purificar? Eu quero saber se você crê que você está precisando. Eu sei, eu estou vendo, você está aí, está doente, e você deseja sair dessa situação de enfermidade. Eu também sei, mas não é isso que eu estou perguntando. Jesus não estava perguntando isso. Jesus perguntou: você crê que eu posso te purificar? Você crê que eu posso te purificar? Quer dizer, tem dentro de você fé para receber isso? Eu creio. Então, seja limpo. Pronto. Então, é simples, mas é muito importante a gente entender que a fé não tem nada a ver com nossas emoções, nossos desejos, não tem nada a ver. Fé é uma convicção. Essa convicção é recebida através da palavra de Deus. Ela se fortalece, ela desenvolve através da palavra de Deus. Então não adianta. Tem cristãos cheios de emoções, emotivos, né, que se deixam tanto dominar pelas emoções, e eles falam: eu fui lá, falei com Deus, eu chorei tanto. Às vezes só foi sentimento, só foi emoção. Às vezes não teve fé nenhuma naquela oração. Aquela oração estava carregada de emoções, de sentimentos, e não de fé. Então é fé, é convicção. Então nós vamos orar. Então você está diante de impossibilidades, ó Deus, é esta situação aqui. Isto aqui, para mim, tem sido impossível. Ou esse objetivo aqui tem sido impossível, mas ele vai olhar para você. Ele tem que ver que você crê que Ele é poderoso para realizar aquilo. Ele tem que ver que existe dentro de você uma convicção de que para Ele não existe nada demasiadamente difícil para que Ele possa operar. Se Ele vai te responder hoje, amanhã, semana que vem, não sei, isso é a autoridade dEle. Autoridade dEle. Você tem que orar crendo e manter a convicção no coração. Jesus disse aqui, só para terminar, por isso, versículo 24, por isso vos digo que tudo que está dentro da vontade de Deus, né? Não é uma coisa contrária a Deus, não é uma coisa injusta, não é uma coisa contrária a Deus, que tem má intenção, não. Tudo o que pedirdes em oração, crede que recebeste, e vos será feito. Vou lá, olhe para mim, falo com Deus, Deus está aqui, esta é a situação que tem sido impossível para mim, seja um problema, seja um objetivo. Você ora com convicção e crê no coração que recebeu. Tenho certeza, Deus já está agindo, operando para tornar possível essa coisa impossível. E mantenha a fé. Isso é fé. Não tem nada a ver porque quer, porque deseja, que precisa. Nada a ver. Nada a ver. É você perguntar para as pessoas aí:
você gostaria muito que Deus resolvesse seus problemas? Todas elas, raras exceções, vão dizer que não. Todas elas vão dizer: eu queria muito que Deus fizesse isso. Eu queria muito que Deus fizesse aquilo. Eu queria muito que Deus... Querer é uma coisa. Você precisa que Deus... eu preciso muito. Querer, precisar, desejar é uma coisa. Ter a fé para receber é outra coisa. Então Deus procura em nós fé, acima de tudo fé. Amém? Vamos orar. Fiquem de pé, por favor. Vamos falar com Deus. Esqueça-se de tudo lá fora. Cumpra em mim teu querer. O Deus do O Deus do impossível impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, cante. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, parece que o mar, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só. e não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha, meu favor. Venha em meu favor E cumpra em mim. cumpra em mim. Deus do impossível. Deus do impossível Não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em oração, Senhor, e fazemos em nome de Jesus, com toda a convicção de que este nome está acima de todos os nomes, de que através do nome de Jesus recebemos e temos acesso direto à tua presença. E oramos na certeza de que não há coisa alguma demasiadamente difícil para ti, na certeza de que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, na certeza de que o Senhor é aquele que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem como se elas já existissem, na certeza de que não há nada que lhe cause espanto, nada que lhe seja difícil, grande, impossível, porque o Senhor é todo poderoso, o Deus que fez com que Abraão e Sara, avançados em idade, sendo ela estéril, recebesse o poder de se tornar mãe. Nós entramos em oração, certos de que o Senhor ouve, certos de que os teus ouvidos estão inclinados para a nossa oração, não porque merecemos, mas porque cremos, porque temos a fé no teu Filho, porque cremos nele como Senhor, como o único caminho que nos conduz ao Senhor. Meu Deus, nós oramos
Existem situações impossíveis. Todos os homens se deparam com situações impossíveis. Os impossíveis são para os homens, mas não para o Senhor. E nós então unimos a nossa fé para clamar a Ti, porque cremos no Seu poder, Senhor. Há pessoas aqui precisando da cura de doenças, que diante da capacidade da medicina incurável, nós cremos que o Senhor é poderoso para curá-las. Nós cremos, meu Deus, que não há doença alguma que seja impossível para o Senhor. Nós cremos que não há, Senhor, ninguém que esteja em quadro que o Senhor não possa reverter. Não há ninguém que esteja oprimido, perturbado, possesso, que o Senhor não possa libertar. Não há ninguém que esteja, meu Pai, diante de uma situação considerada impossível. Então há pessoas precisando da cura, algo impossível aos olhos dos homens, mas nós cremos que o Senhor pode curá-las. Há pessoas enfrentando problemas na família, Senhor, que são considerados impossíveis. Há pessoas com problemas no casamento, na vida sentimental, conjugal, familiar. Há pessoas em situações econômicas, profissionais, espirituais. Há pessoas em situações impossíveis. Há pessoas carregando um sonho, um objetivo considerado impossível. E nós então oramos agora e pedimos: estenda, Senhor, a tua mão, manifesta o teu poder, Senhor, dá ordem. Lembra-te do que o centurião disse ao Senhor Jesus: envia apenas uma palavra, meu servo será curado. Basta uma palavra, uma ordem tua, e tudo se transforma. Então oramos crendo no teu poder e pedimos: estenda a tua mão, dê uma ordem, uma simples ordem, para tornar possível aquilo que tem sido impossível para o teu povo, para os teus servos e servas. Ó Deus, torna possível aquilo que tem sido impossível. Mostra-lhes o teu poder, traga à existência aquilo que não há, torna possível o impossível, faça com que aconteçam coisas grandes, cura, libertação, solução, transformações, a realização de sonhos, de objetivos que têm sido impossíveis para os homens. E o Senhor será glorificado, o Senhor será glorificado. Estenda as tuas mãos para abençoar o teu povo. Levantem as mãos aos céus e ore assim, em nome de Jesus. Nós cremos que para o Senhor não há nada demasiadamente difícil, impossível, grande, grave. Tu és Deus. Então, Senhor, estenda as mãos sobre a nossa vida, dá uma ordem, envia apenas uma palavra e torna possível os impossíveis da nossa vida, e nos abençoe para que através da nossa vida o Senhor também seja glorificado. Em nome de Jesus nós cremos de todo o nosso coração. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra prevalecer. Cante. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta, me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível.
Agora agradeça a Deus, glorifique a Deus, confie nas orações que você fez, que fizemos, creia no coração, creia que Deus está agindo, operando, atuando, e Ele é Deus para facilmente tornar possível tudo que estava sendo impossível. Agora agradeça-o, adore-o, glorifique-o, fale com Ele, expresse para Ele o seu louvor, a sua adoração. Ó, nós te glorificamos, Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Venha, Senhor, sobre o teu povo, toca no teu povo, envolva o teu povo com a tua presença. Venha sobre, Senhor, aqueles que te adoram, que te glorificam, que te exaltam. Sim, Tu és o nosso Deus, a garantia do nosso futuro, o arrimo da nossa sorte, a nossa rocha firme, eterna, onde podemos apoiar a nossa vida eternamente. Ó, meu Deus, vem sobre o teu povo, toca no teu povo com a tua presença, com a tua força, com a tua graça, com o teu Espírito. Dá, Senhor, a tua presença para aqueles que te adoram, para aqueles que te amam, para aqueles que te buscam, para aqueles que estão de todo o coração te glorificando. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, o nosso Deus. Digno é o Senhor de toda honra, de toda glória. Sim, nós erguemos as nossas mãos aos céus para te adorar. Não há outro Deus, não há nada que se compare a ti, nada. Tu és o nosso Deus. Digno é o Senhor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Fortaleça, Senhor, o teu povo com a tua presença. Dá, Senhor, o teu Espírito para aqueles que te amam. Envolva esta pessoa que de todo o coração te adora. A encha da tua presença, a encha da tua força, a encha da tua graça. A faça forte, venha torná-la forte, capaz de prevalecer diante das lutas que este mundo apresenta. Ó Espírito Santo, vem sobre o teu povo, abençoa o teu povo, toca na vida do teu povo. Tu és o nosso consolador, o nosso guia, a nossa força, o nosso Deus. Jesus prometeu e nós cremos. Ele disse: quando vier o Espírito Santo, Ele vos guiará a verdade, vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito, Ele vos consolará. Ó, nós te adoramos. Vem, Espírito Santo, e abençoa o teu povo que aqui está. Tu és o nosso guia, o nosso Deus, o nosso Senhor. Jesus, meu guia, Feche os olhos e cante. amigo e protetor. Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Levante as mãos e cante. Nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei. ó, nós te adoramos de todo o nosso coração. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me
meu guia é. Jesus, meu guia é. Amigo e protetor. Amigo e protetor. Ele é. Ele é. Meu bom pastor. Pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas me dá seu poder, seu amor. Feche os olhos, agradeça a Ele, adore a Ele, receba a presença de Deus, que produz vida em nós, que produz uma segurança muito grande, de que não estamos sozinhos, de que não precisamos temer, de que mesmo em um mundo de lutas, aflições, adversidades, mas Ele diz: maior é o que está em nós do que tudo que há neste mundo. Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Te adoramos, meu Deus. O Senhor ouve, o Senhor responde, o Senhor não muda, não mente, não se esquece do que prometeu, não dorme, não dormita. Tu és o guarda de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Vem sobre o teu povo, toca no teu povo, permita-se ser encontrado por aqueles que estão de coração te adorando, te buscando. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, a expressão do nosso ser. Nós te adoramos. Tu és o nosso guia, Espírito Santo, o nosso Deus, o nosso Consolador, aquele que nos ensina todas as coisas, aquele que nos faz lembrar de tudo que Jesus nos disse, aquele que acompanha os seguidores de Jesus por todos os dias. Aleluia. Exaltado seja o teu nome. Seu amor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus. Fraco sou, mas Deus Me dá seu poder, seu amor. Diga: ó, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Podem sentar.